o que eu queria tratar com vocês hoje tem a ver muito com temas que nós estamos tratando durante esses meses, as pregações no qual tem sido ministrado aqui pelo pastor Rodolfo, pelo Marlon, pelo pastor Israel. E Deus ele tem falado muito ao nosso coração sobre influência, e nós possamos entender que todos nós fomos chamados para sermos influência. Ou nós somos influência boas, ou nós somos influência má. O fato é que nós somos influência. Amém? E o texto que eu queria compartilhar com vocês, tratar um pouco sobre esse tema, quando seremos influência, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, o versículo 8. E o primeiro ponto que eu queria tratar com vocês sobre esse texto é justamente que diz assim: quando seremos influência? Quando ouvirmos a voz de Deus. O homem e a mulher ouviram a voz do Senhor. Eu me parei e pensei, será que o homem e a mulher ouviu a voz do Senhor ou somente escutou? Porque nós vemos um grande contraste, uma grande diferença entre ouvir e escutar. Quando nós só escutamos, nós só escutamos aqui e sai aqui. Mas quando realmente nós ouvimos, a palavra ouvir, ela implica em obedecer. Quem ouve, obedece. E o homem simplesmente ele só escutou a voz do Senhor. Se ele realmente tivesse dado ouvido à voz do Senhor, ele não teria dado trégua para a voz do inimigo e assim ele não teria caído. Nós seremos influência quando ouvirmos a voz de Deus e agora quando reconhecermos quem nós somos. Eu queria tratar justamente nesse ponto, é sobre duas coisas que ele não percebeu quem ele era. A primeira coisa é que Adão não percebeu que ele era o princípio da criação de Deus. Adão não percebeu que ele era o primogênito de Deus. Adão não percebeu que ele era a criação de Deus. Adão não percebeu que ele tinha sido formado pela Trindade, pelas próprias mãos do Senhor. Adão não entendeu quando Deus disse, façamos o homem. Adão não entendeu que ele era a semelhança do Senhor. Adão não entendeu isso, irmãos. Você consegue entender que Adão não entendeu isso? Se Adão entendesse isso, que ele era o princípio da criação de Deus, que ele era a obra-prima do Senhor, que ele era aquilo que Deus ele criou o mundo todo e disse, agora eu vou colocar isso aqui para desfrutar. Adão ele não reconheceu isso. E o segundo ponto que eu queria tratar justamente nesse ponto é que Adão ele não reconheceu quem ele era após o pecado. Você entende, irmãos? Porque o pecado ele muda. O pecado ele muda nossas vidas. Após o pecado tudo mudou. Após o pecado, o homem ele foi expulso do jardim, o homem ele perdeu a sua comunhão com Deus. Então, Adão ele não entendeu que agora ele era um pecador, que ele necessitava voltar correndo aos braços do Senhor para se reconciliar, porque a única coisa que estava preparada para ele era a morte. Porque o pecado gera a morte. Você consegue entender que Adão ele não entendeu isso? Que agora ele voltava, ele precisava, agora era que ele precisava mais ainda do Senhor, agora é que não tinha mais saída para ele. Adão não entendeu isso e tentou resolver as suas coisas. Quando não tivermos medo de Deus, quando nós não conhecemos quem nós somos, nós criamos esse medo da pessoa de Deus e herdamos isso, foi de Adão, lá do Éden. Foi do pecado, isso é herança do pecado, irmãos. Quando nós não sabemos quem nós somos, nós construímos dentro de nós uma identidade de que nós olhamos e dizemos, nós já não somos mais dignos de se apresentar diante do Senhor. Eu já não sou mais merecedor de estar na presença dEle. Eu já não sou mais merecedor quando vai lá para a parábola do filho pródigo, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Sabe o que acontece isso? É o medo que nós temos de Deus, que herdamos isso lá do começo. Quando nós dependemos do Senhor, quando nós ouvimos a voz do Senhor, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós não temos medo do Senhor, nós conseguimos enxergar em todos os momentos o que Deus ele está falando para nossas vidas, o que Ele está querendo. Quarto, quando não nos escondermos de Deus, nada do que nós façamos é o suficiente para a gente se esconder de Deus. Não vai ser umas árvores, não vai ser o que eu faça em casa, na igreja, que vai nos esconder de Deus. Davi, ele entendeu isso. Quando nós vamos lá para o Salmo 139, Davi diz, Senhor,
O Senhor me conhece, o Senhor me sonda por dentro, por fora. O Senhor esquadrilha o meu andar e o meu deitar, o Senhor sabe todas as coisas, e ele continua, se eu subir ao mais alto monte, lá tu estás, se eu descer ao mais profundo do abismo, lá tu também estás. Aí nós nos perguntamos, para onde nós conseguimos fugir desse Deus, para onde nós conseguimos se esconder desse Deus? Em lugar algum. Quando nós entendemos que nós não conseguimos se esconder de Deus, as coisas vão mudar.